Poços de Caldas, deliciosa cidade lá do sul de Minas, é uma das 5 cidades do país escolhidas para testar o uso da inteligência artificial na elaboração de projetos de lei. É uma proposta coordenada por uma organização ligada ao PNUD, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, e também vai ser implantada em outras 4 cidades, São Paulo, Fortaleza, São José dos Campos e Linhares, no Espírito Santo. O objetivo é usar a IA como uma ferramenta de apoio técnico aos parlamentares. Nós vamos saber um pouco mais sobre esta inovação, sobre essa novidade e o impacto dessa mudança nos bastidores, principalmente das políticas, né, da política das cidades, né, que tem bastante dificuldade de trabalhar projetos de lei, principalmente projetos para arrecadar fundos e arrecadar dinheiro que vem do Estado, que vem da União. Nós vamos saber um pouco mais sobre isso com o especialista em tecnologia e inteligência artificial e cofundador da Proteus Academy, Victor Salles, que está aqui mais uma vez conosco presencialmente nos estúdios da 98 News. O Victor, sempre bem-vindo aqui, uma boa tarde, boa noite já para você. Boa noite, Luiz, boa noite, Maiara, boa noite, telespectadores. É uma satisfação muito grande para mim estar aqui de volta com vocês. Espero poder contribuir com mais esse tema. Com certeza, Victor. É importante a gente entender em que ponto a inteligência artificial pode ajudar na criação desses projetos de lei. Eu falei aqui um pouco nessa nossa introdução que as prefeituras têm muita dificuldade, principalmente técnica, de entender o caminho que eles precisam percorrer para fazer projetos bem feitos, que vão conseguir as verbas federais, as verbas estaduais, né? Tem muita verba que deixa de ir para o município porque o projeto está mal feito. Né? Em que ponto a inteligência artificial pode ajudar as prefeituras disso? Perfeito, Luiz. Para quem não entende um pouco desse contexto, né, do processo legislativo, especialmente em uma cidade com um pouco menos de estrutura, eu morei até os 10 anos de idade em uma cidade chamada Manga. Eu sou de lá, né? A família do meu pai é de lá, no extremo norte de Minas, quase divisa com a Bahia. Então, para quem não tem essa consciência, imagina que em uma cidade pequena, nem sempre os vereadores têm, né, uma formação jurídica que às vezes é muito importante para você conseguir construir um projeto bem feito, como você citou. E a vantagem da gente poder usar essas tecnologias como a inteligência artificial é que a gente consegue treinar essas tecnologias com projetos prévios. Então, eu consigo pegar um banco de dados de projetos bem feitos, projetos que foram aprovados de gestões anteriores, projetos de leis que já foram feitos e usar isso como base inicial para essas novas ideias. Então, isso facilita para que um vereador, né, que na verdade é um representante do povo e que não necessariamente precisa ter uma formação especializada para estar ali naquela cadeira, ele consegue exercer melhor a função dele através dessa tecnologia. Então, quando a gente começa a entender essa capacidade, a gente também consegue perceber que o exercício do mandato dessa pessoa pode ser muito mais eficiente com esse tipo de aplicação. Uma coisa importante que eu preciso entender como é que funciona isso. Ela é uma inteligência artificial genérica que a pessoa busca num banco de dados geral ou na rede de internacional, né, de computadores, no www, ele busca de forma genérica, ou ela é uma rede onde você embeda lá dentro, você coloca lá dentro já processos e outros projetos feitos em outras cidades, como você falou. Você tem que alimentar essa rede com o que vai servir de exemplo? Excelente pergunta. Dá para a gente ter os dois formatos. Existem algumas câmaras legislativas, né, pelo Brasil que estão testando uma solução que é específica para isso. E aí, quanto mais específico, geralmente mais assertivo, né? Porque aí eu vou ter um conjunto de projetos que eu já coloquei lá, um conjunto de leis que eu treinei para isso. No limite, dá inclusive para a gente treinar uma inteligência dessa a escrever projetos da mesma forma como o vereador ou o deputado escreveria, né? Então eu consigo treinar ela para ter a voz do texto dele. Eu consigo treinar para pensando em quais tipos de projeto essa pessoa escreveria e como. Então, assim, quanto mais específico, mais fácil. Só que mesmo nessas outras cidades que não têm, talvez, esse acesso ainda, elas também podem utilizar
as ferramentas que hoje são genéricas, né? Então assim, a construção disso, para quem tem um letramento básico dessas ferramentas, é algo que é muito simples de fazer, né? Então, a pessoa não precisa saber programar, não precisa saber nada demais, né? Então, nos nossos cursos dentro da Proteus, eu já tive a oportunidade de ensinar, por exemplo, secretários de governo a fazer de forma muito simples, assim, olha, pega as apresentações que você tem de Belo Horizonte, pega os dados que você já recebe, pega as notícias importantes e vai colocando lá dentro dessa interface que é muito simples de fazer. Então, só de você fazer isso, você já faz um treinamento simples para que ele seja mais assertivo. E por outro lado também, Vitor, esses parlamentares, eles conseguem, né, propor, né, de maneira mais eficiente, como vocês disseram, e ao mesmo tempo ele pode procurar entender melhor daquele assunto que ele está fazendo, para que ele não se torne tão dependente da inteligência artificial. É importante que a gente sempre, quando vai falar sobre esse assunto, entender como ferramenta. Dele, né? Isso, tem que ser do interesse dele, mas que as pessoas saibam usar como ferramenta, mas que não deixem de buscar ali um conhecimento, para a gente conseguir equilibrar essa conta, né? O cara também poder defender o projeto dele. Exato. Pensa que o que a gente quer não é uma IA que vai ficar escrevendo projetos o tempo inteiro, porque existem certas coisas que são muito difíceis e que não tem certo ou errado. Então, a ideia do projeto, a direção dele, é a função do representante do povo fazer, né? Então ele está ali pensando o que vai de fato melhorar a vida da sociedade e ele traz essa ideia para a IA. Só que não necessariamente ele precisa entender de formatação, não necessariamente ele precisa buscar todos os dados sozinho. Então ele tem uma ferramenta que pode auxiliar em todos esses passos do processo. Quando a gente entende essa tecnologia dessa forma, a gente vê que ela é um auxílio para muitas coisas no dia a dia. E na função legislativa, que é uma função difícil, né? Assim, ele tem que fiscalizar, ele tem que saber escrever projeto, ele tem que saber comparar esse projeto, né, com outros projetos. Então, hoje em dia a gente tem um volume de legislações só no Brasil que é gigantesco. Então, é super difícil a gente pensar em uma profissão que não é uma profissão de carreira, né? Sim. Ou, teoricamente, não deveria ser, né? A pessoa não se forma para ser vereador. Mas, assim, é muito difícil a gente não ter um auxílio desse tipo de coisa para exercer bem a função. Quando a gente pensa nisso, a gente consegue ver as possibilidades todas. Então, como você falou, Mayara, a gente consegue, inclusive, fazer uma pesquisa de dados que vão complementar e embasar aquele projeto com muito mais qualidade. Coisas que, né, teria que contratar empresas de pesquisa para fazer isso, a gente tem funcionalidades nessas IAs que são pagas, né, a custo de $20 a licença, que você aumenta muito a qualidade disso. Então, acho que saber usar dessa forma é que é o segredo. Somente dados comparativos, né? Você comparar com situações similares ou cidades de porte similar, o que uma medida daquela pode trazer, o que um projeto daquele pode trazer como benefício. E eu acho que, tecnicamente, se a gente for parar para pensar, é mais importante a pergunta que ele vai fazer do que a resposta que ele vai obter. Ele tem que saber o que ele vai pedir, o que ele vai perguntar. Então, acho que não, na verdade, acho que até meio que falando isso em cima do que você colocou, que eu entendo muito bem, né, o risco de uma inteligência artificial substituir o trabalho do vereador. Sim. A gente falando, daqui a pouco eu vou votar na IA, não vou votar no vereador. Né? Vai fazer projetos melhores do que a pessoa que eu votei, a depender. Mas não é só isso, o cara precisa, ele vai estar lá no campo ouvindo as dores da população, ele vai traduzir isso numa pergunta bem feita, num pedido de formatação para que esse projeto esteja de acordo com o que a legislação diz que tem que estar, e vai sair dali alguma coisa mais proveitosa do que se ele simplesmente fizer da cabeça dele. Eu imagino que seja esse o objetivo, né? Sim, ele pode inclusive pedir ideias, né? É um uso interessante. Então, se ele descreve bem o problema, hoje em dia você consegue descrever bem no áudio mesmo, né? Sim. Então ele pode descrever no áudio esse problema e pedir sugestões de possíveis projetos que possam acontecer. Então, o trabalho ele pode ter várias etapas junto com a equipe dele de assessoria. Nem sempre, por exemplo, um vereador de Manga vai ter uma equipe de assessoria grande, né, que vai conseguir fazer isso. Então, o acesso a esse tipo de coisa faz com que a gente consiga ter um exercício legislativo
muito mais eficiente, inclusive em cidades que estão muito distantes desses centros urbanos, né? Então, quando a gente consegue isso, eu acho que é um ganho muito, muito grande para o cidadão. Bom, nós estamos conversando com o Vitor Salles, que é especialista em tecnologia e inteligência artificial, cofundador da Proteus. Vitor, para a gente encerrar, eu queria entender o seguinte. Tá, esse projeto vai ser usado, vai ser aplicado em 5 câmaras legislativas, né? 5... vamos uma pegar das 5 cidades, são 5 ao todo, eu falei aqui, São Paulo, Fortaleza, São José dos Campos, Linhares no Espírito Santo e Poços de Caldas em Minas. Então essas 5 casas legislativas vão usar esse projeto como piloto. E qual é a sequência disso? Elas aplicam, colocam em prática, aí tem alguém ali que vai verificar se deu certo para passar isso para outras casas legislativas do país. Quem que define isso? Como é que é o próximo passo a partir desse teste? Essa implementação, que eu não sei os detalhes, né, porque não é a Proteus que está fazendo, sim, mas a jornada ideal desse tipo de coisa geralmente funciona assim. A gente coloca uma solução dessa para testar em alguns ambientes com certas características, né? Então, você não pode testar só em cidade que é muito grande ou só em cidade que é muito pequena, porque existem detalhes que a gente vai aprender durante o processo. Depois que você aprendeu, que é o processo, é por isso que são 5 cidades, né? Você não faz bem diferentes, né? Você vê São Exato. Paulo, Fortaleza, cidades maiores, São José dos Campos, uma cidade perfeito, porte médio, Linhares pequena e Poços de Caldas que é... Exatamente. Então, depois que a gente coleta esses aprendizados disso, né? Aí a gente geralmente faz algumas modificações para poder escalar para os outros municípios, né? E eu acho que o grande detalhe dessa implementação e que eu gostei da jornada é que justamente o pessoal está pensando em como é que eu faço isso para tipos diferentes de município, né? Como é que eu faço isso funcionar para um vereador que tem, às vezes, um assessor que não tem nível universitário, por exemplo, e funcionar também com a mesma qualidade para um outro vereador ou deputado que tem uma estrutura robusta, né? Porque são formas diferentes de usar. Então, provavelmente, esse aprendizado vai gerar modificações nesse software, né, que está sendo utilizado para fazer esse teste. E aí, depois que ele for modificado, talvez a gente chegue em uma versão para fazer uma expansão aí, ou para o Brasil inteiro, né, ou para câmaras específicas, né, onde ele vai funcionar e ser mais efetivo.